Olá, terceiro ano. Hoje eu trouxe para vocês uma atividade bem legal e bem fácil de montar. Nós vamos utilizar duas ferramentas que nós aprendemos nas últimas aulas, nas últimas 3 ou 4 aulas. Nós fizemos uma atividade com tabela, fizemos acho que 2 atividades com tabela e 2 com Smart Art. E a aula de hoje nós faremos uma atividade que vai juntar esses dois assuntos. Então, nós vamos colocar na estrutura do documento uma tabela e o Smart Art, certo? Para a gente conseguir organizar nossas informações. Eu vou dividir a tela para que vocês consigam me acompanhar na explicação. Olha só que legal. É uma atividade bem fácil. Reparem que nem tem texto, a Pro nem se preocupou em colocar mais coisas, porque na última aula nós fizemos o dos heróis, né? Teve um trechinho de texto para a gente relembrar um pouquinho da digitação. E como a atividade de hoje se trata de duas ferramentas que nós usamos agora, nessas últimas aulas, eu preferi focar somente nelas, tá bom? Então não tem texto, não tem outras coisas. Somente a estrutura da tabela, reparem a tabela, e dentro da tabela, o Smart Art. Sim, a gente pode usar a tabela para ajudar a organizar visualmente outros objetos. Nós temos aqui o objeto do Smart Art, ele não precisa estar separado da tabela, numa folhinha, né, no nosso documento. Eu posso aproveitar a estrutura da tabela para organizar meu Smart Art, certo? Então, eu vou explicar para vocês como a Pro fez isso daqui. A tabela em si, vocês já sabem como faz, a gente já praticou algumas vezes. O Smart Art também. Eu vou só mostrar como a gente faz para colocar um Smart Art dentro da tabela. Vocês vão ver como é fácil. Muito, muito fácil. Nós fizemos uma atividade, inclusive, quando tratamos de tabela, né? Fizemos uma atividade com imagens dentro, né? Imagens soltas. Agora, a diferença que a gente tem é que essas imagens estão organizadas dentro de um Smart Art, certo? Então, não tem, assim, tanta dificuldade. É mais novidade do que dificuldade, né? Eu abri aqui uma tela em branco. Deixa eu só diminuir um pouquinho essa, para dar mais espaço para a gente poder trabalhar. Muito bem. Então, aqui eu acho que já é suficiente. Primeira coisa que nós devemos fazer, nós vamos contar quantas linhas e colunas temos nessa tabela. Nessa tabela aqui, nós temos 1, 2 colunas. Lembrem-se, a coluna é aquilo que a gente vê nesse sentido, na vertical. Então, nós temos apenas 2 colunas na nossa tabela. Quantas linhas nós temos? Que é o que a gente vê na horizontal. Nós temos 1, 2. Isso daqui é apenas uma linha, tá bom, gente? Eu só estiquei ela. Então, 1, 2, 3, 4. A segunda e a quarta linha, a Pro deu uma esticada para poder caber o Smart Art ali dentro, certo? Vamos montar? Então, inserir. Eu vou só diminuir um pouquinho aqui a altura para conseguir ver. Muito bem. Tabela. E aí nós temos aqui os quadradinhos para a gente conseguir inserir a nossa tabelinha. Então, eu tenho 4 linhas. 1, 2, 3, 4. E 2 colunas. Fácil até aqui, né? Muito bem. Vou escrever aqui, ó. Primavera. Verão. Opa, verão. Na terceira linha, outono. Inverno. Muito bem. Então, a Pro falou que esticou a segunda linha, certo? Estão lembrados. Como eu fiz isso? Parei o cursor do mouse aqui na divisão da segunda e da terceira linha e aumentei. Olha lá, eu puxei. Quando o nosso cursor, que é a setinha do mouse, vira esse tipo de setinha, que é um risquinho no meio, setinha para cima e para baixo, quer dizer o quê? Que se eu clicar, segurar e arrastar, eu vou alterar a altura da minha linha, certo? Isso a Pro está fazendo, mas vocês até poderiam fazer sem esticar, porque quando a gente insere o Smart Art, ele já empurra a nossa linha para que caiba o objeto ali dentro.
Mas eu vou colocar dessa maneira para ficar bonitinho já de primeira, antes da gente colocar o Smart Art, certo? Muito bem. Feita a estrutura, depois vocês podem colorir, formatar, assim como a Pro fez aqui, ó. Coloquei centralizado, coloquei uma cor no fundo. Podem colocar cor na letra, uma fonte diferente, o que vocês quiserem. Vou colocar o Smart Art aqui. Então, eu coloquei 4 imagens que estão relacionadas ao tema da primavera. 4 imagens do verão, 4 do outono e 4 do inverno. Coisas que também eu vou deixar livre se vocês quiserem escolher uma outra imagem. Por exemplo, a Pro colocou aqui, ó, sorvete, suco, sol e praia. Pro, eu quero colocar, não sei, piscina. Posso pôr? Pode. Quero colocar aqui no inverno viagem. Quero colocar neve. Pode pôr? Pode. Quero colocar cobertor. Quero colocar aqui piquenique. Quero colocar frutas. Aqui, ó, frutas da estação de outono, do outono. Posso pôr? Pode. A Pro escolheu 4 imagens. Mas se vocês quiserem escolher alguma outra para substituir alguma que a Pro colocou aqui, pode pôr. Tá bom? Lembrando, o foco é a estrutura da tabela, que nós temos aqui, ó, 4 linhas, 2 colunas, e isso tem que ser igual, tá? E o Smart Art, que é um Smart Art para 4 objetos. Isso também tem que ser igual. Agora, a cor que vocês vão utilizar, a formatação e as imagens que vocês vão escolher, fica a cargo de vocês. Então, vamos lá. Inserir. Se eu aumentar um pouco mais a tela, vai aparecer aqui o Smart Art, tá, gente? Ele tá escondidinho. Por quê? Porque a Pro diminuiu um pouquinho para conseguir ver as duas telas. Então, ele tá aqui, ó. Vou escolher esse Smart Art, certo? Então, tem aqui em listas. Deixa eu ver aqui, ó. Terceira opção. Terceira opção das listas. Ou em tudo, tá bom? Terceira opção. Coloquei aqui. Nossa, Pro, ficou gigantesco. Utilizem as bolinhas de redimensionamento de objeto. Então, aqui, ó. Vou diminuir o meu objeto. Peguei pela diagonal. Muito bem. Faço a mesma coisa nos demais. Então, olha lá. Fácil, né, gente? Smart Art deixa as coisas tão mais organizadinhas. Então, vocês que estão aprendendo a mexer em ferramentas do Word, aprendendo a criar documentos, é importante que vocês saibam utilizar esse tipo de ferramenta para deixar o nosso documento organizado. Muito bem. Olha lá, já está com a carinha que a gente precisa. É isso daqui, até esse ponto, é o que a Pro vai precisar que vocês façam, que é a tabela e os Smart Arts. Agora, o resto é enfeite, certo? Então, o resto, olha, por exemplo, aqui eu vou colocar flor, mas poderia ser uma outra palavrinha. Vou colocar aqui borboleta. Olha lá. Ele já vai alterando os tamanhos dos textos automaticamente, certo? Para poder caber tudo bonitinho. Vou colocar só esses dois. E aí vocês já entendem mais ou menos o que é para fazer. Para o vídeo também não ficar muito extenso, certo? Vocês já devem estar doidinhos para começar a fazer, certo? Vamos lá. Vou colocar aqui flor. Vou escolher uma florzinha bem linda. E vou colocar aqui a borboleta. Pro, a minha versão do programa é diferente, não está aparecendo desse jeito, está aparecendo de um outro jeito, não aparece a imagenzinha aqui. Gente, se tiver uma versão muito antiga, diferente da Pro, ou se o programa não tiver a extensão necessária, estiver pedindo atualização, façam o que for possível, certo? O que eu falei está valendo até agora. Então, o que a Pro está pedindo aqui? A tabela e o Smart Art. Não deu para colocar a imagem dentro?
põe ao menos os nomes, certo? Porque cada um tem um computador diferente, cada um tem uma versão diferente do programa. Então, pode ser que apareça diferente para vocês. Mas não precisa se preocupar em relação a isso, porque a Pro não tem como saber qual é a versão que cada um está usando. Façam na medida que for possível para vocês. O importante é montar o documento, certo? Vou colocar aqui, borboleta. Essa daqui tá bonitinha. Olha lá. Muito bem. E o resto vocês já sabem como fazer. Nossa, Pro, ficou tão legal com essa cor no fundo. Como a gente coloca? Vou até aumentar aqui que a gente nem precisa mais daquele lá. Posso utilizar o baldinho de tinta, que ele já ajuda a colorir o fundo, ou posso vir aqui no design da tabela, que tem também a repetição do baldinho de tinta, tá bom? Então, vocês podem também escolher o enfeite do documento de vocês podem escolher, tá bom? Então, Pro, eu quero uma cor diferente, eu gosto muito do roxo, do rosa. Posso usar essas cores? Pode, não precisa ser exatamente a mesma cor, certo? Então, vou colocar aqui o amarelinho. Muito bem. Pro, ficou tão bonito, eu quero colocar um design no fundo. Lembra que a gente usou bastante isso daqui, ó, borda, cor. São questões de enfeite do nosso documento. Se vocês quiserem usar, podem usar, tá? Tudo que vocês lembrarem das matérias anteriores e quiserem aplicar ao documento para ficar mais bonito, podem aplicar. Feito todo o exercício, o que vocês devem fazer? Deixa eu voltar aqui, que a Pro até esqueceu de falar. Não se esqueçam de colocar a identificação da turma nem o nome, tá? Terminou? Salva e me envia por e-mail. Combinado? Então, por hoje é só. Façam tudo com muito capricho, com muito empenho. Semana que vem eu trago mais uma atividade com ferramentas do Word. Certo? Um beijo para vocês e até a próxima aula.